Boa noite a todos. Boa noite, irmão Rogério Buzzi. Boa noite a todos os irmãos que estão na sala. Irmão José Carlos, Celso, Giovanni, Abdon, Daniela Edson Dresch, o Renato, Daniel, o Jorge Batista, o Celso e o Célio Taniguti Vieira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos. Vamos dar início ao estudo. Nós vamos fazer uma oração e em seguida nós damos início ao estudo. Meu bondoso Pai, meu Senhor querido e amado, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, a todos os irmãos que estão aqui, obrigado por esse dia, por todos nós, obrigado por essa noite, por esse encontro, essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos mais uma vez e estudar da Tua Palavra, meu Pai, aprender mais uma porção do Teu ensinamento, da Tua sabedoria, a única no mundo, essa sabedoria divina que nos conforta, nos protege, nos dá sustentação para poder permanecermos nesse caminho. Obrigado por tudo isso, eu agradeço inclusive a presença do meu querido irmão Rogério, e esses dias eu pensava comigo e agradecia em silêncio o quão grande o Senhor tem amor comigo para poder dar a oportunidade de eu ter esse entendimento e chegar onde eu estou hoje, meu Pai, ouvindo de um dos teus profetas a direção correta, o sonido certo da trombeta que vem da boca do teu servo através do teu Filho Jesus. Obrigado por isso, meu Pai. Eu sou grato imensamente por isso. Peço ao Senhor que nos ampare, nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, nas coisas que nós vamos ouvir hoje. O laço do engano, ele está tomando conta deste mundo. E como na cauda do dragão, ele está arrastando todas essas estrelas, derrubando todos esses santos, meu Pai, e as pessoas não estão se dando conta disso, e somente tendo luz através dos teus profetas que nós conseguimos escapar dessa cilada, de todo esse engano que está sendo montado e armado justamente contra nós. Obrigado por isso, meu Pai. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Amém, Pai. Irmão Rogério. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Com aqueles que nos assistem de forma direta, com aqueles que participam de forma indireta, aqueles que estão nos seus celulares. Sei que há muita gente nos celulares, porque muita gente me disse que participaria via celular. Enfim, faço minha, em parte, as orações, a oração do irmão Marcílio. É um enorme privilégio podermos receber a palavra de Deus de uma forma que somente pela fé nós podemos tomá-la. O nosso mestre Jesus Cristo foi categórico. Ele disse que as ovelhas dele ouviriam a voz dele. As ovelhas, irmãos, são as pessoas que já têm buscado há mais tempo, são as pessoas que têm já um pouco mais de experiência nas coisas de Deus, não são os cordeiros. Por isso, Jesus, logo depois da negação de Pedro, quando ele era agora, de certa forma, rechaçado pelos discípulos, porque os discípulos estavam com medo de Pedro, viram que ele havia traído o mestre, tinham medo de ser traídos também, porque estavam perseguindo todos aqueles que elevassem o nome do nosso mestre, Jesus Cristo. E naquele então, com todo esse medo, obviamente,
Jesus mostrando que Pedro havia sido perdoado. Por 3 vezes Pedro nega, por 3 vezes Cristo pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro, num primeiro momento, ele tenta não arrumar uma desculpa, mas tenta, de alguma forma, mostrar que aquilo que havia acontecido havia mudado ele. E Cristo lhe diz: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, apacenta os meus cordeiros. Na terceira vez, que é quando Pedro realmente abre o coração, dizendo: Senhor, tu sabes tudo, eu já não sei mais nada, Senhor, eu achei que amava o Senhor. E quando ele realmente se entrega, quando ele realmente assume aquilo que todo cristão deve ter no seu coração, independente do grau de conhecimento, de pseudo-sabedoria, independente do que ele possa imaginar que tem, né? É válido aquilo que Cristo mostrou, que é a primeira qualidade que todo cristão tem que ter. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é a primeira qualidade que não pode faltar no cristão. Humildade. Humildade para aprender, humildade para reconhecer o erro, enfim, humildade para tudo. É claro que muitas vezes confunde-se humildade com a firmeza que se deve ter. Pessoas às vezes falam contra nós, e quando eu digo contra nós, é contra nós, porque nós somos um grupo, o grupo da verdade presente. Todos aqueles que fazem parte da verdade presente estão unidos em espírito a Cristo e ao Pai. É muito comum acontecer que eles nos acusem de falar como juízes, de falarmos, recentemente alguém diz: você fala como se fosse um soberano, você escreve como se fosse soberano. Não é isso, irmãos. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O diabo tem feito um estrago nas fileiras dos pseudo-cristãos, dos que professam o cristianismo. E nós precisamos ter uma mensagem firme, direta, clara. É preciso, de uma vez por todas, que assumamos nossa posição diante de um mundo que está morrendo pela lepra do pecado. E pela lepra do pecado, Senhor, amados irmãos e irmãs, não conseguiremos tratar com aspirina. Terão que ser injeções em doses doloridas para que o povo desperte. E deixemos que Deus julgue o trabalho que fazemos. Ele é o nosso juiz. Tudo que Ele nos pede é: levanta a tua voz, alça em alta voz, toca a trombeta, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala. Cada um deve estar seguro no seu coração e andar segundo a medida de fé que tem. Hoje é impossível olhar o que está acontecendo nas igrejas e não erguer a nossa voz, tocando a trombeta em sonido claro e distinto de que isto é uma apostasia e que são lobos devoradores e que estão realmente acabando com a vinha do Senhor. É preciso que tenhamos uma posição realmente clara quanto a isso, sem ódio, sem mágoa, mas firme. Chamar o pecado pelo nome. Como Cristo teve a coragem de olhar nos olhos dos doutores da lei, dos pastores da época, e dizer: vós sois raça, vós sois filhos do diabo. Como João Batista, que disse: vocês são raça de víboras. Como Elias, que disse para o rei, irmãos: não te é lícito estar com essa mulher. Como João Batista. Enfim, cada um daqueles que se posicionaram firmemente ao lado da verdade. Esse é o nosso papel, irmãos. O livro de Apocalipse, que vamos estudar hoje, a carta a Filadélfia, no seu final, apresenta, irmãos, de forma bastante direta aquilo que temos que hoje apresentar ao mundo. A igreja de Filadélfia, como já foi dito aqui, é a igreja do amor fraternal, a igreja do amor do Pai. E há uma razão para isso. É a igreja que finalmente honrará o caráter do nosso Pai, que tem sido chamado de tirano pelos inimigos do verdadeiro evangelho. Deus tem sido visto pelo mundo e pela igreja como um Senhor bravo. Não se consegue, por mais que Cristo tenha lutado, tenha vindo, tenha mostrado: quem vê a mim vê o Pai,
Então não pensem que eu sou diferente do Pai, ou que o Pai é diferente de mim, no tocante ao caráter, nós somos iguais. O que o Pai faz é o que eu faço. Aliás, Ele faz as obras em mim. Então a ideia que se tem, porque não se estuda direito, é que no Velho Testamento nós tínhamos um Deus tirano, sanguinário, e Jesus veio como o bonzinho. Irmãos, quem vê a mim vê o Pai, disse Cristo. Quer conhecer a Deus? Procure conhecer o Filho. Não há outra forma. E o Pai tem sido, irmãos, esquecido nas igrejas. Isso é um fato. Por isso, esta igreja é a igreja do amor fraternal. É uma igreja que, entendendo o apelo que é feito para aqueles que buscam a vida eterna, e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Conhecer a esse Deus verdadeiro. Conhecer esse Deus como um Deus de amor que é. Conhecer esse Deus com este amor fraternal. Abandonar, inclusive, irmãos, aquelas coisas que parecem lindas e maravilhosas, quando você vê placas e vê declarações. O amor de mãe é inigualável. O amor do pai é inigualável. A melhor mãe do mundo não se comparará nunca ao amor do nosso Pai. A exaltação a Maria começa na exaltação das mães. Não que as mães não devam ser honradas, por favor. Mas é preciso entender qual é o objetivo do inimigo ao exaltar a mulher acima do homem, ao exaltar Maria acima de Deus. E para aqueles que duvidam, é simples. Para aqueles que conhecem a doutrina da mariolatria, que é a doutrina oficial do catolicismo, é só você parar para pensar que quando você precisa do perdão, você se confessa no confessionário e o perdão é obtido com uma receita, entre aspas, que não nega o que se crê. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias. A proporção de estudo. Agora, nós precisamos resgatar no coração, nós, irmãos, como representantes desse Deus, precisamos resgatar no coração das pessoas este amor fraternal. E isso, repito, tem sido esquecido. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Ponto número 1, de forma rápida, ao mensageiro da igreja, que está na condição do amor fraternal, quem está dizendo isso é o que é santo e o que é verdadeiro. Não adianta discutir. A mensagem, ela não é de um homem, ela não é de uma pessoa, ela é daquele que é santo e verdadeiro. O que o homem precisa é simplesmente aceitar. Não consegue ver luz? Não tem problema. Vai buscar, vai ler. Deve ser como os bereanos, que eram mais nobres que os tessalonicenses, porque iam ver se as coisas eram de fato assim. Não acredite, busque, confirme. Eis que eu farei, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma igreja pequena, é uma igreja com poucas pessoas, mas é uma igreja fiel. Tendo pouca força, guarda a palavra, guarda o evangelho eterno, guarda a palavra de Deus, ainda que todos a desperdicem, ainda que as igrejas criem as suas doutrinas próprias, esse grupo se mantém firme. Não estão contaminados com mulheres, não estão contaminados com igreja, eles querem servir a Deus segundo os ditames de sua consciência e não aceitam doutrinas de igrejas. Eles querem a verdade. Eles guardam a palavra e não negam o nome de quem? De Cristo. Não negam o nome que é o caráter. Não negam o nome do Pai, que é este nome que reflete na sua lei o seu caráter. A lei de Deus é um reflexo do seu caráter. Um Deus que não mata, um Deus que não rouba, um Deus que absolutamente dá o exemplo em tudo aquilo que nos pede.
Não há absolutamente nada que ele nos peça que ele próprio não faça primeiro como seu exemplo. Então, muito cuidado quando leem textos do Velho Testamento, por exemplo, que, não, às vezes somos atacados. Não, Deus matou milhões, é porque ele é amor. Deus adora sangue, ele pedia para matar um monte de ovelhas. Pensem muito bem e orem e leiam com muita atenção, porque, por vezes, era necessário permitir que cidades inteiras fossem destruídas. Porque senão nós só acusaremos, nós mesmos teremos dificuldade de entender esse Deus. Em princípio, pense apenas numa maçã podre dentro de uma caixa com várias maçãs sadias. O que você faria com a maçã podre? Para que não estragasse todas as outras. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Existem hoje muitos que se dizem judeus. Lembre-se, não é judeu o que é na carne, mas aquele que é no coração. Existem muitos que se dizem cristãos, mas não são e mentem. Por que mentem? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Isso é um fato. Não adianta as pessoas ficarem bravas, ficarem nervosas, imaginar que se está julgando. Está escrito. Essa é a norma. Está escrito. Foi assim que Cristo se defendeu contra o inimigo. O inimigo apresentou algo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Quando o diabo usou, está escrito também. Cristo, novamente, também está escrito. Essa é a arma. Não há outra arma para se defender contra os ataques do inimigo no tocante às doutrinas, no tocante aos ensinamentos. Lembrem-se, fomos chamados para ser discípulos e não membros de igreja. Fomos chamados para ser discípulos e não prosélitos. Vós, disse Jesus contra os pastores, vós percorreis os céus e a terra atrás de um prosélito. O céu e o mar, perdão, atrás de um prosélito. E quando o encontrais, o transformais 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. Tenho algo contra os pastores? Absolutamente nada. Nada. Mas verdade é verdade. Foi a eles que ele disse isso. Não foi ao povo. O povo tem sido enganado. E é preciso, repito, que se dê o sonido certo na trombeta. É preciso coragem e é preciso fidelidade para saber que o que se está dizendo de fato é assim e prudência. Fidelidade e prudência, como temos dito. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Essas pessoas finalmente não vão adorar a nós. Não vão adorar aqueles que realmente se mantêm firmes no amor fraternal. Essas pessoas, assim como Cristo disse, quem vê a mim vê o Pai, essas pessoas que compõem a igreja do amor do Pai, a igreja do amor fraternal, terão nas suas testas o nome de Cristo e do Pai. Então as pessoas reconhecem nessas pessoas os verdadeiros representantes de Deus. E é por isso que eles se prostram, irmãos. Lembre-se, quando o diabo vai até os locais celestiais, naquela grande congregação, é perguntado a ele, de onde vens? Não era para você estar aqui, o que você está fazendo aqui? De onde você está vindo? Venho de rodear e cirandar a terra. Sou representante do planeta Terra. A terra é minha. Deus nem discute. Viste meu servo Jó? Ele é o meu representante. Você viu meu servo Jó? Você viu meu representante? Como é fiel? Claro, tu dá tudo para ele. Tá bom, vai e tira. Então não se espante se o diabo vem e tira o que você recebeu. As igrejas hoje estão ensinando que quando você aceita Cristo, você vai ganhar carro novo, você vai ganhar casa nova. Jó mostra claramente que manter-se fiel, por vezes, nós vamos perder tudo que temos. Para depois, quem sabe, apenas no céu, ganharmos em dobro. Se nos for dado na terra, amém. Mas isso é com Deus. Buscai primeiro o reino dos céus. E o demais te serão acrescentados. Esse demais pode ser apenas pão e água. Deus sabe o que Ele pode dar a ti e a mim, sem que corramos o risco
de que aquilo que ele nos dá vire nosso ídolo. E amém que ele não nos dê, às vezes, um carro novo. Porque, como diz o ditado popular brasileiro, é louco por carro, numa dessa aquele carro vira o teu ídolo e você acaba trocando o céu por esse ídolo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Amados irmãos e irmãs, a tentação que há de vir sobre todo o mundo, Pai, cuida deles, estão no mundo, mas não são do mundo. Irmãos, de uma vez por todas, arrebatamento secreto é um dos maiores enganos que o inimigo poderia ter colocado no meio da igreja de Deus. Estão no mundo, mas não são do mundo. A tentação vem sobre todo o mundo, incluindo cristãos e não cristãos. Porém, os cristãos serão guardados desta tentação, serão protegidos dela, mas estando no mundo. Como aconteceu com todos os servos de Deus. Elias foi perseguido, Enoque foi perseguido, João Batista foi perseguido. Todos aqueles que quiseram de fato servir a Deus foram perseguidos. Todos eles. Todos, diz a palavra de Deus, que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas, de fato, a tentação, ela vem para tentar os que habitam na terra. Porque os que são de Deus serão guardados dela. Mas os que habitam na terra não escaparão. Apocalipse, no capítulo 17, versículo 2, Apocalipse 17, versículo 2, mostra uma das tentações que virão, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra. Os que habitam na terra são os que fazem da terra o seu lar. Não são os que estão no mundo, mas não são do mundo. São os que estão no mundo e são do mundo. Esses são os que habitam na terra, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Falsas doutrinas, e estão tentando, e vão tentar, e vão derrubar os que fazem da terra o seu lar. Aqueles que não têm a sua mente nas coisas celestiais, aqueles que não meditam nas coisas de Deus, eles de fato cairão. E o vinho da prostituição de Babilônia tem prostituído milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de pastores. A grande maioria das igrejas, colossal grande maioria das igrejas, está hoje bebendo do vinho da prostituição. Lucas, capítulo 21, Lucas 21, 34 ao 36, Lucas 21, 34 ao 36, a mensagem, ela é relativamente clara para aqueles que estudam, é o sermão profético, é o mesmo sermão que Jesus deu no capítulo de Mateus. Então, estamos falando do tempo do fim. Lucas 21, 34 a 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, olha o vinho de Babilônia aqui, embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a terra, não sobre os servos de Deus. Virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. São os que fazem da terra o seu lar, repito. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, para que sejam guardados da tentação que virá sobre o mundo, que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A mensagem é para um povo que, quando Cristo vier, deve achá-los vivos. Para um grupo que é o ápice da mensagem,
É da igreja de Filadélfia que finalmente sai este grupo que estará vivo quando Cristo vier. Não conhecerão a morte. É esse grupo, irmãos. Por isso, estarão em pé diante do Filho do Homem. Não são aqueles que estão nas sepulturas deitadas quando o Filho do Homem se aproxima, porque aqueles, ele vai ressuscitá-los. Mas aqueles que estiverem em pé são os que têm que ser havidos por dignos de estar em pé também. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, mais um texto. Apocalipse 13, versículo 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Veja que, de novo, focalizamos isso para que não fique dúvida. Vão adorar a besta todos os que habitam sobre a terra, não os servos de Deus, repetimos. Esses são os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses são os que habitam sobre a terra. São aqueles que não têm o nome escrito no livro do Cordeiro. São aqueles que não aceitaram a Cristo e aqueles que aceitaram, mas um dia o abandonaram. Certo? Seu nome foi riscado do livro do Cordeiro. Eis que venho sem demora. Estamos em Apocalipse 3 agora, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 10, versículos 5 a 11, nos situa neste venho sem demora. Apocalipse 10, 5 a 11. Leio de forma rápida. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Esse é o Pai. Jurou pelo Pai, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nele há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. A palavra de Deus, ela é linkada de forma simples. Sem demora. Eis que venho sem demora. É o texto que estamos meditando agora no livro da Carta a Filadélfia. E aqui é mostrado. Não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o dia da vinda de Cristo, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Na data de 1844, Deus levantou um povo, não uma igreja, irmãos, um povo em várias partes do mundo que estavam pregando a vinda de Cristo. A mensagem era: Cristo está vindo, ele não vai demorar mais. Houve um equívoco? Houve. Exatamente isso. Ele recebeu o livrinho, ele recebeu a profecia, essas pessoas tomaram, comeram, mas já foi dito: vai ficar amargo na tua boca, porque não vai se cumprir como você pensa que vai se cumprir. Mas por quê? Havia na sabedoria de Deus uma necessidade. Importa que profetizes outra vez. Nossa mensagem não é nova, irmãos. Por isso falamos que a igreja de Filadélfia ela tem que resgatar aquilo que foi feito no passado. Outra vez. Se é para pregar outra vez, é porque já foi pregado uma vez. E o diabo tem enganado as pessoas todas. Era um louco lá, de um fazendeiro. Irmãos, não era só um fazendeiro. Haviam várias pessoas, e não só nos Estados Unidos, que estavam pregando isso, que tiveram luz sobre isso. Mas era necessário que isso fosse pregado de novo. Por quê? O mundo não estava pronto. Era um alerta. E foi nessa época que realmente a palavra de Deus foi como um despertar para muita gente. Por quê? O mundo estava
completamente embriagado, irmãos, pelo vinho de Babilônia que acabamos de falar. De 538 a 1798, o papado reinou absoluto. Foram 1260 anos inventando dogmas e falsas doutrinas. Era preciso, então, um resgate. Era preciso que as pessoas tivessem, inclusive, tempo para entender a mensagem do santuário. E, infelizmente, as pessoas simplesmente cristãos não fazem ideia do que é hoje o santuário. Sábado, era preciso que se profetizasse, que se ensinasse outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, sobre a vinda de Cristo, a imortalidade da alma, não a mortalidade da alma. Irmãos, várias doutrinas que haviam sido perdidas com o tempo, pelo vinho de Babilônia, pelas Bíblias que foram queimadas, enfim, que deveriam ser resgatadas e ensinadas outra vez. E o texto finaliza ensinando imortalidade da alma, etc, 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 etc. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Tudo que recebemos, tudo que aprendemos, nós agora precisamos, irmãos, guardar. Porque o diabo fará de tudo para nos tirar isso. De tudo. Esta tentação que vem para derrubar todos, fará exatamente isso. Para que ninguém tome a tua coroa. No capítulo 25 de Mateus, 25, 26 a 28, quero apresentar aos irmãos algo que aparentemente está fora desse contexto, mas lembre-se, para que ninguém tome a tua coroa. Como alguém poderia tomar a tua coroa? Como? Mateus 25, 26 a 28. Lembre-se que inicia dizendo, né? Então o reino do céu será semelhante, etc, etc. E daí ele diz, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos. Deus faz as coisas todas direito. Ele nos leva a determinados temas. Alguns que participaram do estudo passado viram que abriu-se uma certa discussão na questão do dízimo. Eu apenas me permito colocar aqui aquilo que creio. E nesse aspecto, né, a coroa que você pode perder é exatamente por não guardar o que você tem. E este guardar o que tem, ele está relacionado com o que vamos ler aqui. É uma delas. Vamos apenas apresentar essa para que os irmãos entendam como é isso do tirai e dai-o a quem tem, ou para que ninguém tome a tua coroa. Leio apenas esse aspecto. Vejam que a parábola dos talentos é dinheiro, mas é também, não é só dinheiro. Talento era o dinheiro da época. Talento, as dracmas, o denário, era dinheiro, irmãos. É de dinheiro que estamos falando em primeiro lugar. Depois, estamos falando de todos os talentos que Deus deu aos homens. A um deu o talento de organizar o hangout, a um deu o talento de organizar os vídeos nos dias de hoje, a um deu o talento de escrever, a outro deu o talento de ensinar, e nós temos que respeitar esses talentos. E a uns Deus deu dinheiro, para que possam ajudar na obra de Deus. Dinheiro. No capítulo 25, e cada um analise, é dito, versículos, vamos ler, do 23 em diante. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Lembre-se que ele vai e dá a um, ele dá 2 talentos, a um ele dá 1, a outro ele dá 5. E aí, né, cada um deles fez algo com o talento. 24. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse,
E aqui eu quero que os irmãos prestem atenção, com bastante carinho, para que a gente possa entender as pérolas profundas que estão escondidas na palavra de Deus, porque esse é o nosso desafio. Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido esse sermão de pastores, já devem ter lido, mas irmãos, o grande desafio e a proposta que tenho colocado a todos é: vamos cavar mais fundo. Deus está ansioso por revelar verdades que nós não conhecemos. Então, vamos ver aqui se há algo a ver com o dízimo aqui ou não também, porque se diz que o dízimo não é falado no Novo Testamento também. As lições em forma de parábolas ensinam tudo. E, claro, vão se levantar pessoas que não querem dar o dízimo ou não, isso não tem a ver com o dízimo. Irmãos, cada um ande na medida de fé que tem. Disse-lhe o seu senhor, versículo 23, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviamos. Lembre-se que a Filadélfia é a igreja do amor fraternal, é a igreja que conhece o amor do Pai. Este homem conhecia o Deus que lhe foi apresentado pela igreja católica. Conhecia o Deus que lhe foi apresentado pelas igrejas que não conhecem a Deus. Ele é o resultado direto desta falta de se pregar o amor de Deus nas igrejas. Eu conhecia-te, que és um homem duro. Vejam o que ele diz. Ele pensava que conhecia. Ele ia na igreja, ele pensava que conhecia. Eu conhecia-te. Se ele diz que conhecia, é porque de alguma maneira ele ouviu falar desse Deus. Ele representa as pessoas que hoje estão nas igrejas e não têm a menor ideia do amor de Deus. Elas vão na igreja porque elas querem um carro novo, elas vão na igreja porque querem uma casa nova, e quando Deus não lhes dá, elas ficam bravas. Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha que interessante o que ele diz. Deus tenta ceifar onde não semeou? Mas a palavra é dele. A semente é a palavra e ela vem diretamente dele. O homem não tem a menor condição de semear se ele não influenciar. Não há, irmãos, absolutamente a menor possibilidade desta pessoa que neste momento fala aos irmãos, não há a menor possibilidade de que ela possa ensinar as coisas de Deus se o Espírito de Deus não lhe revela. Se primeiro Deus não semear no coração daquele que apresenta aquilo que é dele. E este homem tem a coragem de dizer que o Senhor quer colher onde não semeou. E ajuntas onde não espalhaste. Irmãos, a mensagem que é para ser dada ao mundo é o evangelho eterno, é esta semente. Por isso Apocalipse 14 é ligado intimamente com esta mensagem da carta a Filadélfia. Eles esparramam a semente porque a mensagem do Pai é que deve-se levar essa mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo. É para espalhar mesmo. E esse espalhar, irmãos, só Deus poderia, em sua infinita sabedoria, criar e permitir que nós tivéssemos hoje uma internet, onde se pode espalhar esse evangelho. Irmãos, nós somos a prova viva desse espalhar de Deus. Somos a prova viva. Esse hangout é uma prova viva do poder de um Deus de espalhar a sua mensagem, irmãos. Os irmãos estão em São Paulo, os irmãos estão na Bahia, os irmãos estão no Rio, os irmãos estão espalhados e Deus está fazendo a mensagem chegar através de um hangout. Se esse Deus não é um Deus de amor, se esse Deus não é um Deus que se antecipa a essa mídia controladora, a todo esse problema, que Deus então é esse, irmãos? Esse é o Deus que aprendemos a amar. Um Deus que semeia, um Deus que ceifa e um Deus que tem de fato tudo que é dele. É tudo dele. Agora, irmãos, quando você, tudo que conheceu é um Deus duro, sabe o que você faz? Versículo 25.
e atemorizado, com medo de Deus, com medo de um Deus que criou o inferno e que vai colocar pessoas lá para queimar por toda a eternidade, porque esse é o Deus que tem sido apresentado ao mundo, com medo de um Deus que está sempre bravo e precisa de Maria para lá dar uma amenizada na situação. É esse Deus que o mundo conhece. E com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Amados, o talento aqui é dinheiro, como nós vamos ver. Porém, também é o maior talento que Deus nos confiou: pessoas. Com medo desse Deus, nós finalmente seremos culpados do sangue de pessoas que são finalmente mortas, escondidas na terra. E, no final das contas, este talento, e aqui quero bater na questão do valor, aqui tens o que é teu. Olhem a resposta que é dada. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Mau e negligente. O servo tem que ser fiel e prudente. Esse mau servo é, inclusive, negligente. Por quê? Sabes que ceifa onde não semeei e ajunto não espalhei? Prestem atenção agora, meus irmãos, e vejam se o dízimo está ou não está nas entrelinhas da Bíblia. Devias então ter dado o quê? Devias então ter dado o meu dinheiro. Meu dinheiro. O Senhor é muito claro. Existe um dinheiro que Ele dá a ti, mas existe um dinheiro que é dele. E a Bíblia só pode ser entendida por ela própria. Vocês me perguntam: pode o homem roubar a Deus? Pode o homem roubar o dinheiro de Deus? Vós me roubais. E ainda pergunto: em que? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, não é uma defesa própria. Palavra de Deus é palavra de Deus. Você não quer devolver? Não devolva, mas é dele. É ele quem diz que é dele. Ah, mas isso era no Velho Testamento. Bom, então, irmãos, as bênçãos todas do Velho Testamento são só para os judeus, não são para nós. E mais, amados, o sábado passa a ser só para os judeus também. E onde vamos parar? Jesus mostra claramente. Você entendia que eu era um Deus duro. Você entendia realmente que o que você aprendeu era tudo isso. Por que não deu então o meu dinheiro aos banqueiros? Irmãos, quem são os banqueiros? Qual é o grande tesouro de Deus? O grande tesouro de Deus é a sua palavra. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O maior tesouro que um homem pode ter é a palavra de Deus. Não existe tesouro parecido. Devias então ter dado o meu dinheiro àqueles que pregam e que distribuem o meu tesouro. Deveria ter dado a eles. Já que tu entendias que eu era um homem duro e não quis falar às pessoas do meu amor, por que não deste o meu dinheiro aos banqueiros, aqueles que têm a verdadeira palavra, aqueles que têm o verdadeiro tesouro? Porque aí, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Lembrem-se, irmãos, o maior tesouro que Deus confiou aos seus banqueiros é a sua palavra. E ele merece receber com juros. Já entrou. Estou ouvindo ele aqui falando. Ele merece receber com juros aquilo que é dele. Já está, né? A semente, pastor Juliano, acho que está aberto seu microfone, meu amado. E o que vai acontecer então? Lembrem-se, é dito: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? O que vai acontecer? Olha o Mateus 25, 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos.
Por quê? Finalmente a coroa que deveria ser tua vai ser de uma outra pessoa. Vai ser tirada. Agora, cada um pode receber pela fé ou não. Também essa palavra. Os talentos são o teu tempo. Os talentos são as pessoas. São os bens do Senhor. Os juros que ele vai receber é que quando você semeia a palavra no meio dos povos, nações, multidões e línguas, virão os juros. Virão pessoas, porque essa semente vai frutificar. E o trigo virá. O trigo, irmãos. Lançando a boa semente vem o trigo, não vem o joio. Por isso a verdade presente é necessária. Para que venha o trigo e não o joio. Porque o inimigo vai tentar semear o joio no meio. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Voltando, meus amados irmãos, ao Apocalipse, capítulo 3, que estamos estudando. A quem vencer, eu o farei coluna. Gálatas 2,9 mostra claramente quem são as colunas, os apóstolos. A quem eu vencer, eu farei coluna. Apocalipse 21,14 também mostra claramente. Apocalipse 21,14. E o muro da cidade tinha 12 colunas. Algumas versões dizem 12 fundamentos. E neles os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Este não é um prêmio qualquer, irmãos. Pessoas que de fato serão colunas no templo do meu Deus. Veja que Cristo diz, no templo do meu Deus. Apocalipse 11:1 mostra também esta realidade. 11:1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Este medir o templo de Deus são pessoas que serão medidas, mas serão medidas como o templo de Deus. Elas devem atingir um caráter que é o caráter que de fato representa esse Deus na terra. Por isso, eles serão colunas no templo do Deus verdadeiro. Apocalipse 21:17 também apresenta este mesmo particular. 21:17. Mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que é a de um anjo. Esse medir é uma medição espiritual. E tem que alcançar a medida de um anjo, irmãos. Impossível? Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Este grupo que Deus encontrará na terra, que Cristo encontrará na terra, é aquele que ele aguarda, que refletirá o caráter de Deus ao mundo. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Marcos 12, 28 e 29. Preste atenção nisso, irmãos. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Marcos 12, 28 e 29. Vejam o que diz. Jesus respondeu-lhe. 28 e 29 para ficar mais claro. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Senhor Jesus, qual é o primeiro, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pergunta simples e direta, amados. Isso é só para Israel? Isto é só para aquele povo? Isso não é para nós. Ouve, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é o principal dos mandamentos. E eu pergunto, está sendo guardado esse mandamento? As igrejas estão de fato pregando que o nosso Deus é o único Senhor? Por que ele é o único Senhor? Porque ele é um Senhor único. Porque ele é o Deus, inclusive, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Por isso ele é único. E o nome, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, por isso nas colunas, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus,
e também o meu novo nome. Amados irmãos, prestem atenção nisso. O inimigo hoje tem trabalhado fortemente. Não porque o nome é Yehoshua, porque o nome é Yeshua, porque o nome é Yahushua, porque o nome... Eu não quero desprezar aqui o nome verdadeiro do Senhor. Não é isso que está em pauta, irmãos. Mas eu lhes pergunto, se o nosso Senhor está dizendo que nós receberemos o novo nome dele, como é que eu posso hoje brigar por um nome se finalmente eu receberei um outro nome dele? Isso é um fato, está escrito. Apocalipse 14:1. Apocalipse 14:1. Falando desse grupo. 14:1. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. O nome que será dado, que será colocado sobre esse povo, sobre os 144.000, que saem, repito, da igreja do amor fraternal, da igreja de Filadélfia, recebem do Filho e do Pai. Por quê? Terão a experiência do Filho no caráter e terão a experiência do Pai, um Deus que não conheceu a morte. Deus dará o privilégio de ter pessoas que finalmente terão uma experiência, claro, similar até onde um ser humano pode ter, no tocante a não conhecer a morte, porque o Filho conheceu a morte. Mas esses estarão em pé, como lemos antes, quando vier o Filho do Homem. E finalizamos com Apocalipse 14:4, essa pequena meditação, 14:4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Por isso eles recebem o nome de ambos. Quem tem ouvidos, ouça o que o homem não, o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 7-13 foi o que discorremos. Irmão Marcílio, é com o irmão, meu amado. Ok. Irmão Rogério, tremendo isso tudo, né? Nós estamos com o irmão pastor Juliano, está na sala, a irmã Joana Batista também está na sala com a gente. Pastor, nós terminamos hoje a terceira parte de Apocalipse 3, de 7-13, sobre a igreja Carta a Filadélfia, para pôr o senhor a par desse estudo de hoje. O pastor acabou entrando um pouco mais tarde, a gente tinha combinado de entrar mais cedo, mas ele dependia de uma pessoa para pôr ele na sala, então chegou meio atrasado, mas está aí com a gente. Fala aí, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus para você, Marcelo, para o irmão Rogério, irmã Joana e outros irmãos e irmãs que estão aí participando do Hangout, ouvindo esse estudo que realmente venha nos despertar para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Inclusive eu fiz um apelo um dia desse aí, num programa evangélico, radiofônico, e eu queria aproveitar também e fazer esse apelo aos irmãos que estão nos ouvindo, e que os irmãos que nos ouvem passassem esse apelo para outros irmãos dentro da sua oportunidade. É da gente levantar um clamor, levantar um período de oração, quando você tiver oportunidade, numa denominação que você vá, ou você tem acesso ao programa de rádio ou pela internet, para nós orarmos, irmão, que a situação do nosso país está muito grave. Parece que as pessoas não estão notando, mas a situação do país é muito grave. E eu creio que o Brasil será o primeiro país do mundo. O Brasil será o primeiro país do mundo a se implantar a nova ordem mundial, e ele vai servir de vitrine para outras nações. Porque o que está se vendo no Brasil
não se viu nunca em nenhum país e nem vai se ver. Só depois. Então, a igreja tem que orar. A igreja foi colocada nesse mundo como sal e luz. A luz é para colocar as trevas para fora. E o sal é para temperar, dar gosto, preservar. E, lamentavelmente, a igreja não está fazendo esse papel. Então, vamos, nós, pelo menos, que somos remanescentes, vamos levar isso a sério, orar, pedir a Deus e convocar outras pessoas para estar orando. Nós estamos orando, tem hora também conosco, porque a situação está muito séria mesmo. Já houve até ameaças de grupo aí, dizer que vai invadir fazenda, invadir casa, invadir escritório, armados, já foram convocados aí, dentro do Congresso Nacional, viu? Já foram convocados para a pessoa pegar armas diante do Congresso Nacional, diante do presidente, da presidente, diante de ministro da Justiça, e ninguém tomou atitude nenhuma, viu? Nós estamos falando aí muitas coisas aí, e ninguém está tomando atitude. Nós estamos vendo claramente que é demônios agindo no país. E a igreja tem que tomar posição, pelo menos em oração, e buscar o Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus 16 diz que as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja. Pode prevalecer contra o Brasil, mas contra a igreja não. E nós temos sido igreja, irmão. E nós temos que continuar sendo igreja, especialmente nesse momento tão difícil, tão duro. Espero que os irmãos entendam a minha colocação e, por favor, orem, porque a situação no nosso país está muito séria, muito grave mesmo. Obrigado, viu, Marcelo? Por poder, pelo menos, dar essa intervenção aí. Ok. Nós entendemos essa situação aí, de fato, a situação do nosso país é complicado, mas eu acho que quem está à frente nesse papel aí de ser cobrado em primeiro lugar eu tenho visto a quem muito é dado, muito será cobrado, o país que está simbolizado nas profecias como Cordeiro, os Estados Unidos, né? Eu creio que o decreto vai sair por lá. Não sei o que o irmão Rogério pensa sobre isso aí, mas, enfim. Irmão Rogério, o que o irmão pensa? Irmão Marcílio, veja, o Brasil é o maior país católico do mundo, mas eu confesso para você que, assim, me assusta, ao mesmo tempo, né, o que muitas páginas hoje estão fazendo, né? O diabo tem também usado toda essa situação. Eu tenho visto muitas páginas falando apenas disso, né? É um fato. Irmãos, nós já sabemos, o mundo todo, e o Brasil, obviamente, como o maior país católico do mundo, vai de mal a pior. Não há ninguém que vá resolver isso. Não há. Vai de mal a pior o mundo inteiro. Tá? O cristão hoje tem que focar a sua visão na Nova Jerusalém. É a única que será intocada, é o único reino que será realmente preservado. Agora, é óbvio, né, que, como diz o pastor, nós temos que orar para que, né, Deus tenha misericórdia também dessa nação. Mas o grande problema é apresentado na Bíblia, são as duas bestas, né? É o papado e os Estados Unidos da América, que é de onde vem o grande problema, né? Nós, claro, sofreremos o reflexo disso, mas o real problema nós não podemos perder de vista de onde vem, para que a gente não seja pego amanhã depois de surpresa também, né? Agora, a situação do país é delicada. É um país que, né, de um modo geral, rejeitou o Senhor. Maldita nação cujo Deus não é o Senhor, se bendita nação cujo Deus é o Senhor, né? Isso é um fato. Ok. Pastor Juliano, o Júnior Ramos está mandando um abraço para o senhor, o Celso está na sala também de Belo Horizonte, está mandando um abraço para o senhor, o Júnior é o de São Paulo. Vamos... O Júnior nós conhecemos naquela reunião que teve lá na Casa da Conceição. Exatamente. E o Júnior esteve lá, né?
Eu lembro muito bem dele. Ô, Júlio, você me ouvindo aí, eu não tem sido você um dia, mas até aqui na minha listinha. Todo dia de manhã, seu nome é colocado diante do Senhor, como do Celso também, viu, Celso? Seu papai, tem pedido por ele, sua mamãe, a sua irmã, Marília Gabriela, viu, Celso? Tem esquecido o nome, como também do Rogério, esposa, filho, o irmão Hélio, Elígia, esposa, filho. Não temos esquecido dos irmãozinhos, irmã Joana, Sandra, sua filha, Elaine com Norival, Tereza Cristina, Agenor. Não temos esquecido não, viu? Então aqui na nossa listinha, diariamente pela manhã. A Tereza está na sala, tem mais irmãos também. Bom, vamos finalizar, vamos fazer uma oração. Um abraço, pastor Juliano, a Tereza, o Júnior Ramos também, um abraço. O pastor faz uma oração para nós, para a gente encerrar, pastor? Ou o irmão Rogério, pode ser? Não, pastor Juliano, tá ótimo. Viu, Marcílio, lembre-se de pedir aos irmãos também, por favor, tá, antes da oração só do pastor Juliano, que não esqueçam, né, de fazer seus comentários lá, porque isso ajuda a tá ok. pessoas também, tá? Com certeza, irmãos, vocês que estão na sala, os irmãos que vão assistir posteriormente essa gravação desse estudo, dá um positivo embaixo do vídeo, ou então faz um comentário no vídeo, que o vídeo sempre sobe para as primeiras aparições nos compartilhados aí no... Caiu, será? Aparentemente caiu. Santo Marcílio caiu? Por favor, dá esse ok aí. Vamos orar? Pode orar, Marcílio? Pode orar, por favor, pastor. Bondoso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, uma igreja viva e verdadeira do Senhor Jesus, gratos a Ti por tantas bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós, os Teus filhos, Pai. Obrigado por rever os meus irmãos através da voz, pelo menos, saber que eles estão muito bem. Isso nos dá uma alegria muito grande, de saber que os nossos irmãos estão firmes na Tua presença e lutando para se manter firme diante do Senhor. Sabemos que este mundo, cada dia, ele está mais complicado, mas sabemos que tudo são profecias, há de se cumprir. Um país, ó Deus, onde foi colocado um demônio como padroeiro, nós não podíamos esperar outra coisa. Mas a Tua palavra também garante-nos que o Senhor há de nos proteger, que a Tua mão poderosa está sobre a Tua igreja verdadeira, da qual fazemos parte, e isso nos dá alegria e confiança de continuarmos firmes diante de Ti, Pai. Obrigado pelo estudo desta noite, pela vida do irmão Rogério, toma a sua esposa a Iris, João, a Débora nas Tuas mãos, continua a fortalecer, suprir suas necessidades em todas as áreas, como também o Marcílio, a Vaninho, o Davizinho, que eles sejam alvo do Teu cuidado, do Teu grande amor. Abençoa a vida do meu irmão Celso, do Ramos, do Júnior Ramos. Obrigado pela presença de Tereza Cristina, toma o seu esposo, seus filhos, lá nos Estados Unidos, sua netinha, Elaine, Marival, a Juliana, sua filha. Enfim, que esse povo, Deus, que são os nossos queridos irmãos, que estamos sempre em contato, seja o alvo do teu grande amor, Pai. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é semente. E ela tem sido semeada através dessa internet. E nós sabemos que muitas e muitas e muitas pessoas ouvirão esses estudos. E eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo glorioso esteja atuando na mente e no coração das pessoas que hão de ouvi-la no amanhã, que possam realmente ser compactados nesses estudos, para que realmente a sua vida possa ser transformada,
suas vidas sejam trabalhadas pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos ver os frutos que serão resultado desse trabalho que tem sido feito proficuamente pelo Teu servo. Pai, muito obrigado por mais esse momento. Obrigado mais uma vez por o Senhor nos dar essa oportunidade de divulgar a Tua palavra, Deus. Que nós aprendamos que isso é um grande privilégio falarmos da Tua graça e do Teu grande amor. Pai, eu coloco esse Brasil nas Tuas mãos. Nós estamos vendo, nos assistindo, como esse país estava podre. Como a nossa autoridade, quem nós confiamos, colocamos lá para administrar esse país de uma maneira correta, justa, estava fazendo exatamente o contrário, explorando o povo, enganando o povo, e agora nós estamos assistindo o resultado de tudo isto, que eu tenho certeza que não vai acabar bem. Mas nós pedimos a Ti que estejamos debaixo da Tua proteção, que as primeiras palavras do Salmo 91 cumpra-se literalmente em nossas vidas, que possamos estar escondidos debaixo das Tuas santas asas, Deus, nesses momentos difíceis. Que 1000 caem do lado, 10.000 do outro, e nenhum mal nos atinja. Que nossas casas, nossas famílias estejam guardadas, como diz a Tua palavra, e eu creio nela. Então, Pai, muito obrigado, porque há uma esperança. Há em quem confiar. E nós agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá. Como igreja, nós intercedemos a Ti, esse grupo de irmãos, que tem sido sustentáculo desse trabalho. Continue a nos abençoar e nos sustentar cada dia. Seja com o irmão Rogério, ilumina cada dia mais a sua mente, dá cada dia mais sabedoria ao Teu servo, para com graça e poder nos transmitir a Tua palavra. Gratos a Ti oramos, Te glorificando, Te bendizendo por todo o Teu grande amor manifestado nas nossas vidas. Oramos a Ti, agradecido, nesse bendito, nesse santo nome, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu queria, antes de mais nada, agradecer. Eu sempre me lembro e acabo esquecendo de agradecer imensamente a Cristiane Molulo, que junto com o pastor aí presente, fundou esse canal. E veio, e depois eles me colocaram junto e a gente está até hoje aí colocando esse estudo para todos esses irmãos aí, agradecer ela imensamente sobre isso. Toda vez que eu vou gerar o link que eu mexo no canal, que é uma senha que ela gerou, eu lembro dela toda vez. E agradecer ela mais uma vez e o pastor que está aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, pastor? Boa noite a todos. Eu que agradeço que Deus me deu essa oportunidade. Eu queria aproveitar, eu tive visitando um casal amigo lá em Vitória, né? E aproveitar também conhecer a família da Cristiane. Aliás, a Cristiane não é Molulo, ela usa o nome Molulo. Molulo é a Fabiana, a irmã dela, né? Eles são Tavares. Inclusive, eu descobri que eles são bem parentes da minha esposa. A minha esposa, família Tavares. Eu tenho 2 sobrinhos que são médicos de Vitória, as esposas também são médicas. E eu estive lá na casa da Cristiane, passei lá 2 dias lá com eles. E, inclusive, eu queria, irmão Rogério, eu devo estar chegando aí em São Paulo, agora em Piracicaba, na sexta-feira. Quero estar com o Marcílio aí. Que aconteceu muita coisa, né? Eu estava lá em Curitiba com o objetivo de ficar lá um tempo, aguardando a Irene vindo, mas ela acabou não vindo, e entrou no processo de cidadania, está lá, que esse problema lá, eu não resolvi, então eu vim embora. Cheguei aqui, eu tinha 2 grupos aqui, reunindo aqui, estava esperando vir para dar estudo, com hoje mesmo já dei estudo para eles. Eu cheguei aqui depois de 9 horas. E eu voltei para cá e estou amarrado aqui. Então agora eu vou a São Paulo, e eu queria conversar com o irmão Rogério. Não sei se o irmão vai estar aí para o lado de São Paulo, lá para o Tapicirica da Serra, lá, participando do sábado lá com os irmãos,
eu queria sentar com o irmão, abordar um assunto muito interessante. Eu tive conversando com os irmãos lá em Vitória, um assunto sobre o reino de Deus, uma coisa muito interessante. Eu depois também vou conversar com o Marcelo sobre isso também. Um assunto muito interessante sobre a colocação reino de Deus. É um assunto muito interessante. Então eu estive com ela e ela mandou um abraçar para os irmãos. Ela tem estado muito ocupada. Eles mudaram de apartamento, eles moravam em frente à praia, a Praia da Costa. E resolveram sair de lá e ir para um apartamento mais para o interior, por causa da maresia, né? Estava dando muito prejuízo em equipamentos lá, de computador. Aquela maresia da beira da praia, né? Então eles foram mais para o interior. Então, lá em Vila Velha, mas mais para dentro da cidade. E montou um novo escritório também, tem que mudar o escritório. Então, eu tenho estado muito ocupado esses dias, mas ela tem assistido posteriormente, ela tem assistido o estudo, viu, irmão Rogério? Tem assistido, tem comentado, tem gostado muito dos estudos mesmo. Amém. Tá bom? E ela mandou um abração para os irmãos aí, a turma toda. Ela sempre tem mandado um abraço para os irmãos. Tá? Amém. Quando for possível, irmão Juliano, né, que a gente esteja em São Paulo, vamos nos comunicando, irmão, né, pastor, quando der certo daí, né, eu estando em São Paulo, de repente até quando o pastor lá dá um alô, se for necessário a gente vai até lá, vamos ver, tá bom? Eu estou com muita vontade de ver a Tereza Cristina, ver a Nani, meu Norival, o negócio que eles estão fazendo Deus, né? Estou lá lutando na casa lá, estou com muita vontade eu gosto muito do Norival, eu tenho muita vontade de conhecer o Agenor. Eu gosto muito dele, nem eu conheço, mas eu gosto muito dele, sabe? Porque Deus colocou um amor muito grande no meu coração pelo Agenor, tanto que eu não esqueço um dia de orar por ele. Eu tenho muita vontade de conhecer o Agenor, o esposo da Tereza, né? Tereza Cristina. Mas Deus vai me dar essa alegria. Estou com muita vontade de ver a irmã Joana. Estou muito preocupado com ela, tenho muita vontade de dar uma abração da irmã Joana. E ela está aí, eu quero que ela esteja aí, que Deus sabe que eu amo muito. E que eu não esqueço dele. Como o Celso também, viu, Celso? Não esqueço de você não, tá? Você tá aqui, tem orado para o seu pai, para o seu Celso, seu pai, para sua mamãe, Dona Maria Geralda. Então não tem esquecido não, pela Gabriela lá. Eu tenho orado, não tem esquecido não, viu, Celso? Deixa eu ver. Você também, viu, Júnior? Não é pela esposa, pelo neném, não tem esquecido não, tá, meu irmão? Às vezes eu não tenho contato aqui, mas os irmãos, toda quarta-feira, os irmãos estão aí, eu estou orando com os irmãos aqui, eu não estou, mas eu estou intercedendo para que esses estudos entrem como uma bala de canhão no ouvido e vá lá no coração e exploda lá dentro. Faça a obra que Deus quer que faça. Eu não fico aqui, eu fico aqui pelo menos aqui na brecha. Mas eu vou ver se nas outras vezes eu entro, viu, Marcelo? Agora na próxima quarta-feira, como eu vou estar aí com você aí, claro que eu vou entrar já no início, se Deus quiser. Então, muito obrigado, viu, Marcelo, pelo espaço aí. Tá? Imagine, querido pastor. É isso, eu caí, voltei e estou aqui. Vamos finalizar. Boa noite, irmão Rogério, boa noite, Juliano, boa noite, irmã Joana, boa noite a todos os irmãos. Se os irmãos quiserem se despedir aí para a gente poder encerrar o estudo. Amém. Amém. Lembrando novamente que, por favor, não esqueçam dos seus comentários, irmãos, tá? Não vamos fazer como o mau e negligente servo que escondeu o tesouro. Se os irmãos entendem que receberam de Deus um tesouro, compartilhem, repartem, mandem aos outros, façam, né? Aí, como digo, seus comentários, que isso vai fazer com que a semente se espalhe. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, meus amados. Foi uma honra estar com todos. Ok. Bom, boa noite a todos. Nós voltamos na próxima quarta-feira, né, irmão Rogério, com a 7ª carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, do 14 ao 22. Eu acho que em um estudo nós não vamos conseguir fazer isso. Você vê a carta a Filadélfia, nós fizemos em 3 partes. Até lá, então. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Marcílio, vamos começar a amadurecer aí, começar a amadurecer no coração dos irmãos. Quando ele seja um primeiro dia da semana, que é chamado domingo, a gente reunir esses grupos, esses irmãos que participam aí, quem pode, a gente ter um momento de comunhão entre nós. A gente está muito espalhado, a gente está muito envolvido com essa vida e esquecemos da coisa mais principal, melhor que existe, é a comunhão entre os irmãos, né?
Eu estava estudando o capítulo 11 de Zacarias. Tem lá uma colocação muito interessante aos 3 pastores, né? Aqueles pastores que não cuidaram das ovelhas. E lá Jesus bota na mão de Zacarias 2 cajados, né? Um ele chama de bondade, outro de união. Depois ele quebra os 2. Né? É uma coisa muito interessante. E a gente precisa, irmão, ter mais